É sempre bom a gente estar aqui sentado falando sobre uma vitória, né? Foi um jogo difícil, o Avaí do outro lado também tem um time que está disputando uma Série B muito forte e a gente sabia que iríamos ter uma certa dificuldade naquilo que nós entendíamos como ataque e defesa, né? O Avaí é um time alto, nos trouxe muitas bolas aéreas na nossa área de perigo. Eu achei que fomos muito bem no primeiro tempo, não saímos bem, saímos perdendo os duelos até mais ou menos 15 minutos de jogo, aí depois a gente equilibrou, assim que a gente tomou o gol, empatou, o Goiás passou a jogar bem, fez o segundo gol, teve outras oportunidades, voltou para o segundo tempo, logo no comecinho fica com um homem a mais, e aí não sabe aproveitar o fato de ter um jogador a mais e começa a errar por volta ali de 10 a 20 minutos, teve um desequilíbrio tático na partida, aí a gente teve que corrigir através das alterações, e aí voltou a jogar bem, mas acho que o importante mesmo é que nós somamos a segunda vitória, mais 3 pontos importantes diante de um adversário que vai tirar muito ponto aí de outras equipes, e o importante também é que a gente está vendo evolução na equipe, né? Algumas coisas ainda eu reconheço que nós temos que corrigir. Nós não podemos, por exemplo, jogar diante de uma equipe que tem 10 jogadores e sofrer, né? Não pode acontecer isso. Então, dentro agora das semanas abertas, a gente vai ter um pouco mais de tempo de treinamento para tentar corrigir isso daí que foi visto hoje. Assim, boa noite. Boa noite. A gente percebe o dedo do treinador, principalmente no primeiro gol do Goiás. E não foi só esse gol. A gente percebeu mais algumas outras jogadas ensaiadas que, inclusive, passaram perto ali, também saiu o gol. Qual a importância disso, dessas jogadas ensaiadas no campeonato tão equilibrado, né, do dedo do treinador? E qual a importância, aí com 6 rodadas, depois de tudo que aconteceu, né, lá na Copa Verde, tudo aquilo, do Goiás ser líder, pelo menos momentaneamente? Olha, é muito importante, mesmo que seja momentaneamente, por algumas horas, mas é importante você estar ali sempre, né? Primeiro, segundo, terceiro, enfim. Você passa um pouco mais de confiança para todo mundo, porque todo mundo aqui precisa de confiança para exercer o trabalho. O atleta que entra em campo, ele precisa estar contagiado por isso daí, a gente que trabalha no dia a dia, as pessoas que fazem o dia a dia do Goiás, do departamento de futebol, é importante que todas elas estejam confiantes, e você vencendo, estando lá em cima, isso aí gera uma energia boa no clube, né? Após aquele jogo diante do Paysandu, a gente passou por momentos difíceis, mas felizmente a gente teve de onde tirar uma energia melhor para nos reinventarmos rapidamente no campeonato. E sobre as jogadas ensaiadas, o dedo do treinador, é óbvio que agora, com um pouco mais de tempo, a gente vai ter a oportunidade de treinar um pouco mais. Por exemplo, hoje eu saio daqui do jogo feliz com a vitória, mas um pouco incomodado da nossa equipe ainda não ter conseguido se impor sobre uma equipe que tinha um jogador a menos, e isso está me atormentando já, e ao longo da semana a gente vai ter que passar para os atletas, e o futebol é assim mesmo, né? Você vai, analisa as partidas e vai atuando aonde surge uma necessidade maior. Então essa já é a próxima lição, como é que a gente vai se comportar e marcar uma equipe que tem um jogador a menos. E as jogadas ensaiadas, elas vão continuar agora com um pouquinho mais de tempo. Perdão, Mancini. Imagina. Boa noite, Caio Muniz, Bandeirantes. Mancini, o Goiás hoje conquista essa vitória que garante o Goiás no G4, pelo menos, né, até o final da rodada. E só que teve um detalhe, né? Ali no segundo tempo, quando o Goiás tem um jogador a mais com a vantagem, logo no início, você depois faz uma mudança que você coloca o Arthur Kaique, deixa o Goiás bastante ofensivo. Na hora eu até lembrei do que você sempre fala, que você sempre quer mais e mais, quer marcar outros gols, né? Um placar elástico, se for possível. Só que acaba que o Goiás fica um pouco vulnerável lá atrás e leva uma pressão do Avaí em determinado momento do jogo. Como que você viu esse recorte após aquela mudança que entrou o Arthur e o Goiás acabou levando uma certa pressão?
o que aconteceu na verdade foi que quando a gente fez a alteração do Arthur, era para quando a gente tivesse de posse de bola no campo ofensivo, o Arthur e o Anselmo Ramon jogassem em cima dos dois zagueiros. O Anselmo vinha fazendo muito bem esse papel de quarto homem, entre aspas, vindo buscar no primeiro tempo, e a gente não estava encontrando esse espaço. Então eu, com 2 jogadores ali, eu teria uma facilidade maior. Acontece que na alteração o Marcão veio jogar como zagueiro, e aí eu recuei o Juninho junto com o Gava. O Marcão teve dificuldades para marcar o Kleber, quando na verdade deveria ser o contrário. O Marcão jogar mais na sobra e o Messias, que tem um jogo aéreo mais forte, em cima do Kleber. Então, só que isso aconteceu de forma simultânea. E aí eu tive que corrigir com outra substituição, a entrada do Luiz. O Lovati também precisou sair do jogo em função de um incômodo muscular, mas enfim, são coisas que acontecem que às vezes a gente não consegue dar liga e você tem que corrigir. A sorte é que a gente, neste momento onde o Avaí subiu de produção no jogo, a gente suportou e aí voltou a jogar bem após as substituições. Boa noite, Mancini. Boa noite. É um jogo de muitas, assim, os dois times com muitas conexões, né? Ex-jogadores, 4 jogadores do Avaí ali que passaram pelo Goiás, inclusive o Aleph Manga, o Lovati marcou aquele golaço, nem comemorou ali porque foi revelado pelo... Ele não comemorou, não? Não. Um gol desse. Foi revelado pelo... Foi tipo o Gabigol. E, enfim, tinha essa disputa pessoal ali entre os treinadores, né? Querendo ou não, você substituiu, o Jair te substituiu, depois você o substituiu. A gente viu muitos abraços ali entre jogadores, comissões técnicas, mas não viu aquele um abraço protocolar seu com o Jair Ventura ali, pelo menos ali no banco de reservas. Queria saber se vocês falaram, como que foi esse encontro e se tem uma rusga entre vocês. Não existe nenhuma rusga, não. Quando eu subi para o jogo, o Jair não estava no banco de reservas. Eu conversei com o Emílio, que eu tenho muita amizade também, com o Marquinhos, com vários ali do banco. Deixei um abraço para ele e durante o jogo aí não tem abraço, não tem aperto de mão. Antes da partida eu vou lá, dou um abraço, até porque eu estou em casa e eu acho que o anfitrião tem que ir lá, mas ele ainda não estava no banco, então por isso não houve pós. E o Lovati, já que você tocou no assunto, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de uma comemoração por um belo gol que ele fez. Eu não consigo entender esse negócio do porquê que o cara não deve vibrar ou não pode vibrar, enfim. Eu sou de uma outra época do futebol, o gol é gol em qualquer lugar. Mancini, boa noite. Durante o jogo eu trabalho no gramado, então a minha posição não é melhor. Mas a pergunta é por quê? Vira e mexe... torcedores perguntam isso para a gente, críticos, né, que estão na cabine, na TV, levantam essa bola. A questão das bolas aéreas no sistema defensivo do Goiás, as saídas do Tadeu do gol. Como é que você está vendo esse ponto? Para você, está tendo algo errado com relação às saídas do Tadeu no gol, nas bolas aéreas? Olha... É óbvio que existem alguns lances onde eu de fora acho que poderia ter saído um pouco mais ou não só do Tadeu. Às vezes eu estou assistindo um jogo de futebol, a bola é viajada e pelo tempo que a gente tem, o tempo eu digo de batida de bola, até a bola chegar em certo ponto e tudo mais, a gente tem uma noção maior por ter sido ex-atleta. Às vezes eu acho que os goleiros poderiam sair mais do gol, mas você analisando, às vezes a bola também, essa bola de hoje, ela dá uma balançada maior e o cara perde o tempo. Então eu prefiro confiar, logicamente, naquilo que ele está falando. E em alguns jogos eu já conversei isso com o Tadeu, com o Thiago, enfim. Nós temos aqui uma relação de olho no olho, falando a verdade. E ele, em alguns momentos, já me falou, essa bola eu poderia ter ido, essa não dava, porque tinha fulano na jogada. Porque às vezes, quando a bola está sendo viajada, o próprio jogador já grita. Se eu estou dentro da área e a bola está viajando, vai vir em mim, eu grito, que é exatamente para o goleiro não sair do gol. Só que esse não quer dizer que o adversário não possa entrar na jogada e saltar mais do que eu e fazer o gol. Então, são milésimos de segundo.
E a gente tenta corrigir com posicionamento. Às vezes, por exemplo, o jogo contra o Vila Nova, nós acabamos tomando um gol no segundo pau. Se você analisar, a nossa linha defensiva já está diferente. Ela já não tem aquele espaço, porque naquele jogo tinha Caito e Gava. Agora o Marcão está exatamente entre esses dois jogadores, para que a gente tenha uma sustentação maior. Agora, contra adversários que têm jogadores muito altos, a gente vai sofrer. Não tem como. Eu, no jogo contra o Botafogo, botei o Gonçalo, que é um especialista em jogo aéreo, e não teve uma bola aérea. Então, às vezes, a gente prevê alguma coisa e acaba não acontecendo. Mas não tenha dúvida que eu, o Hever e toda a comissão, nós estamos de olho nisso daí e temos chamado a atenção e tentado corrigir jogo a jogo. Perfeito. Mancini, Maristela Ramos, Pode Vir FM. Eu queria saber de você, porque o Jair Ventura, ele já conhece muito bem, né, a equipe do Goiás, e mesmo assim você foi um destaque da partida de hoje, na escalação e também nas substituições. Que você falasse aí de sobressair um técnico que já conhece muito bem a equipe esmeraldina. Basicamente, eu acho que todo mundo se conhece no futebol, né? Pelo fato da gente estar bastante tempo, assim que chega a escalação no vestiário, a gente tem uma noção daquilo que vai enfrentar. Normalmente, ao longo da semana, a gente prepara a nossa equipe para isso ou para aquilo, e quando chega a escalação do adversário, a gente volta a se reunir, mostra para o jogador aquilo que pode acontecer na partida. E as estratégias, elas são montadas muito em cima da característica do seu time, da característica do seu adversário e daquilo que você guarda como surpresa. Eu sempre tenho o hábito de passar para os jogadores que, se a gente matar a surpresa do adversário, o previsível fica mais fácil de marcar. Eu acho que o Goiás tem se saído bem nisso daí. E jogo a jogo a gente está ganhando um pouquinho mais de corpo para brigar lá em cima até o final. Mancini, parabéns pela vitória. Milena Barbosa, da TV Goiás. Eu estou aqui com as perguntas dos telespectadores. Vou começar pelo Jefferson. Pergunta boa. O jogo foi muito pegado até o final. Como que você faz para se controlar, para controlar as emoções e para saber o que fazer? Então, o tempo de futebol nos dá pelo menos a capacidade da gente não extrapolar. Eu quando era atleta, eu nunca gostei de treinador que ficava gesticulando e xingando na beira do gramado. Então eu procuro não fazer isso com o meu atleta, embora eu seja enérgico, muito mais dentro do vestiário do que fora, porque eu acho que a gente não está ali para ficar dando espetáculo. Nós estamos ali para montar uma boa estratégia, para fazer o nosso time jogar e ganhar. Ganhar é o mais importante, se possível jogando bem. Então eu acho que esse autocontrole foi ao longo da minha carreira. Eu fui aprendendo, e é por isso que a gente sabe que a experiência na vida, não é só no futebol, ela acaba te dando amplas possibilidades de ser melhor a cada dia. Boa. Na última coletiva, o Danilo pergunta, na última coletiva o senhor pediu, né, o apoio do torcedor, e hoje a torcida veio, quase 5 mil torcedores. O que esperar para o próximo jogo, sábado, no horário bom, em casa, mais uma luta aí em busca do acesso? Mais um jogo difícil, eu espero que a gente dobre, né, que tenha pelo menos 10 mil aqui. Eu sei que o torcedor anda um pouco chateado com a gente, mas é importante ele voltar, ele nos apoiar, porque passa a ser o 12º jogador, e para ao longo da temporada a gente vai precisar muito do torcedor, né? Nós temos que nos reconectar ao torcedor, e nada melhor do que você ter vitórias em sequência, ter boas atuações. Eu acho que isso, de certa forma, faz com que, por exemplo, amanhã a gente saia na rua em Goiânia e veja muita gente usando a camisa do Goiás. É isso que a gente quer.